Olá, tudo bem? Qual o risco de ocorrer uma perfuração do intestino durante uma colonoscopia? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista, e hoje eu vou te explicar com detalhes sobre o assunto. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus, também vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like. Lembra de compartilhar esse vídeo com uma pessoa. Você pode ajudar outras pessoas com essa informação. Então vamos para o vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vejo, tanto no meu consultório quanto nas redes sociais, muitas pessoas temerosas em relação à colonoscopia. Eu resolvi falar um pouco sobre esses medos que as pessoas têm em relação a esse exame que é tão importante na prevenção do câncer de intestino. E um dos medos que mais as pessoas têm é em relação ao risco de perfuração do intestino durante a colonoscopia. Esse risco existe? Sim, ele existe. Mas esse risco ele é muito baixo comparado ao benefício do exame. A colonoscopia ajuda na prevenção do segundo câncer mais comum nas mulheres e nos homens. E qual é esse risco? Já que você está dizendo que ele é muito baixo, doutor. Então, os estudos mostram que esse risco ele ocorre principalmente após procedimentos que são realizados durante o exame. Então, esse risco ele é muito raro, abaixo de 0,05% naquelas colonoscopias diagnósticas, ou seja, que não ocorre nenhum procedimento. Já quando ocorre procedimentos invasivos, o principal deles é a polipectomia, a mucosectomia, são procedimentos utilizados para a remoção daquelas lesões precursoras do câncer, os pólipos, as lesões de crescimento lateral. Então, durante esses procedimentos, o risco ele aumenta e ele varia entre 0,03% a 1%. Então, mesmo assim, é um risco baixo, se comparado ao benefício de você remover essas lesões que podem crescer e se transformar no câncer. Então, esse risco ele é bem inferior ao benefício de você remover esses pólipos. E esse risco ele tem uma relação com o tamanho das lesões, ou seja, quanto maior o pólipo, quanto maior a lesão a ser removida, maior esse risco, mas mesmo assim ele fica dentro dessa faixa que eu disse, em torno de 0,03% a 1%, ou seja, é baixo. Nesses pólipos pequenos, que são encontrados na maioria dos exames, esses pólipos ali que variam entre 5 milímetros até 2 centímetros, que são pólipos que não são tão grandes, esse risco ele não é tão grande. Principalmente nos pólipos menores do que 1 centímetro. São os pólipos mais habituais que nós encontramos. Então, nesses casos, o risco ele se assemelha ao risco da colonoscopia diagnóstica, que é aquela que não tem nenhum procedimento. E à medida que esse tamanho vai aumentando, esse risco ele vai se aproximando aí desse 1%. E claro que existem outras variáveis também. Por exemplo, a localização e a característica desse pólipo. Por exemplo, quando esses pólipos estão localizados no cólon direito ou no seco, que são regiões localizadas à direita aqui do abdômen, no início do intestino grosso, essa região do intestino grosso, ela tem a parede um pouco mais fina do que o restante do intestino grosso. Então, quando você faz remoções de pólipos nessa região, existe um risco maior do que se for em outra, mas mesmo assim é baixo. A outra característica que eu disse que também interfere nessa porcentagem do risco é a característica da lesão. Então, por exemplo, pólipos pediculados, como vocês podem ver aqui na imagem, que tem esse caulezinho, esse risco é menor. Por quê? Você normalmente faz o corte e a cauterização nesse pedículo, que está um pouquinho acima aqui da parede do intestino. Então, você tem um risco menor. Já aqueles pólipos sésseis, como vocês veem na lesão, na foto,
que são esses pólipos que têm a base toda grudadinha na parede do intestino, esse risco é maior, principalmente quando são pólipos sésseis mais volumosos, principalmente aqueles pólipos maiores do que 2, 3 centímetros, porque você vai deixar uma área de fraqueza ali na parede do intestino, e esses pólipos sésseis grandes, você precisa ressecá-los com corrente elétrica, com cauterização, para não ocorrer sangramento. Então essa cauterização ela pode fazer com que ocorram queimaduras na profundidade um pouquinho abaixo da mucosa, na parede intestinal, e ocorra depois uma perfuração. Então, essa outra característica, né? Esses pólipos sésseis, aqueles pólipos também que são espraiados, né? Que a gente chama de lesões de crescimento lateral, em que há necessidade da gente fazer a mucosectomia, também deixa áreas de fraqueza mais extensas, né? E aí, o que a gente pode fazer nessas lesões sésseis, principalmente nas lesões de crescimento lateral, em que há necessidade de fazer a mucosectomia para prevenir ali uma perfuração, é eventualmente fechar esse defeito quando ele fica um pouco maior com clips. Então a gente também tem armas para ajudar nessa prevenção e quando há necessidade de retirar essas lesões mais volumosas. Então esse vídeo é justamente para te explicar que esse risco ele não é inexistente, ele é baixo, mas o benefício de você fazer essa prevenção, descobrir essas lesões, principalmente quando você encontra essas lesões maiores que têm um risco um pouquinho maior, o benefício de você remover essas lesões durante o exame é muito maior do que esse risco. E com os aparelhos mais modernos, essas novas armas que a gente tem, como por exemplo eu disse, esses clips endoscópicos, a gente consegue minimizar esses riscos e mesmo assim, a pessoa ter esse benefício de fazer essa prevenção, descobrir e tratar essas lesões antes delas virarem um câncer. Então é muito importante a gente entender melhor para não deixar que esses medos impeçam da gente cuidar bem da saúde, fazer os exames de prevenção necessários. Então é importante, se você conhece alguém que já deixou de fazer o exame de prevenção por esse medo ou por outros, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, você pode ajudar com essas informações, porque é muito importante a gente fazer essa prevenção. A gente consegue, no caso do câncer de intestino, evitar esse câncer tão comum. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Como eu disse, compartilhe se você conhece alguém que tem medo da colonoscopia ou que até já deixou de fazer esse exame, compartilhe o vídeo com essa pessoa. E se não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser lembrado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo.